Just say no. This is your brain on drugs. America's public enemy number one. Drogas? Para elas você faz assim, ó. Olá a todas e a todos. Eu me chamo Ricardo Gleckner, sou professor de Direito Processual Penal e Criminologia do Programa de Ciências Criminais, Programa de Estrito Sensu, mestrado, doutorado. Sou também advogado, sou parecerista e consultor. Sou homem branco, de barba, cabelo curto, vestindo uma camiseta preta hoje. O foco da aula de hoje seriam os aspectos processuais da lei de drogas. Então, eu queria dividir essa aula em alguns momentos, a começar especialmente pela contextualização da lei de drogas e até o momento que nós chegamos aos aspectos processuais propriamente ditos, com ênfase, eu vou tratar aqui da chamada prova científica, né? Então, me parece que a lei de drogas possa ser um bom exemplo, aí um bom paradigma para a gente poder prestar um pouco mais de atenção nesse novo, nem tão novo, desenvolvimento relativo ao processo penal. De toda forma, a lei de drogas no Brasil ela tem uma continuidade, né? Mesmo quando nós voltamos à lei, ainda a lei 6368, a antiga lei de drogas, se não me engano meu, era esse o número dela, mas depois passando pela 10.409 e culminando com a lei 11.343, nós sempre tivemos uma política criminal de drogas proibicionista. Não só proibicionista no sentido de haver repercussão penal sobre o consumo de drogas e também sobre a própria traficância e delitos associados a ela, mas também com penas que forçosamente colocam o tráfico de drogas como um crime importante, no sentido de que condenações derivadas de lei de drogas têm servido para a criação desse cenário de hiperencarceramento. Sobretudo, a Lei 11.343, ela tem um aspecto inicialmente problemático, também ligado à própria questão probatória, que é a ausência completa e restrita de qualquer mecanismo que permita avaliar de maneira objetiva se as drogas encontradas com o seu portador seriam destinadas ao consumo pessoal ou dirigidas ao mercado, né, como atos de traficância. Me parece aqui o primeiro grande problema relacionado à já extensa discricionalidade concedida à polícia e não raras vezes a própria crença ou confiabilidade dada ao depoimento policial para a distinção entre atos de tráfico e de consumo de drogas. Então, esse é o primeiro problema relacionado à lei de drogas, a ausência de alguma marcação objetiva que permitiria também objetivamente a distinção entre o usuário e traficante de drogas. O segundo aspecto que nós precisamos destacar e que é reconhecido amplamente pela criminologia crítica, não seria talvez demasiado voltar a esse aspecto, mas as políticas de guerra às drogas envolvidas ainda no governo Nixon e que são esparramadas tanto para a América do Sul quanto também na Europa, elas caracterizam-se por ser uma espécie de imperialismo norte-americano em sede desse crime, né? Então, é uma política transnacionalizada, como tantas outras, mas, sobretudo, uma política que alcançou e que tem se tornado, especialmente na América Latina, um precursor, por assim dizer, desse hiperencarceramento que vem a ser avalizado por qualquer criminologia crítica, né? Por qualquer uso de dados estatísticos com um mínimo de coerência. Então, considerado esse fenômeno, a lei de drogas, ela, em seu primeiro aspecto processual, eu havia mencionado a alta discricionalidade concedida à polícia para a distinção entre usuário e traficante, mas quando nós analisamos a lei de drogas, nós precisamos entender que
o que está ali sendo discutido no campo probatório, no campo da materialidade, é essencialmente a caracterização de uma determinada substância como uma substância proibida lá na portaria SVS. Então, no campo penal, a lei de drogas é uma lei que está integralmente a serviço de normas penais em branco. Portanto, já há aqui na lei de drogas uma escapatória da normalidade penal, porque é uma lei integralmente que funciona à base de portaria e resolução, né? O que implica também uma menor capacidade de aderência a qualquer projeto democrático, né? Tendo em vista que a inclusão e a exclusão de substâncias entorpecentes, elas escapam ao debate parlamentar e, portanto, elas são meramente formas jurídicas ditadas pelo executivo. Então, uma norma penal em branco, ela tem um alto potencial de escapar a qualquer aspecto de democraticidade formal. Então, por isso é tão difícil se estabelecer discussões em torno dessa matéria. Mas, seja como for, o STF, recentemente, numa decisão que muitos aplaudiram, eu acho uma decisão, talvez, que fique entre a hipocrisia e a timidez, para não dizer a covardia, usa de um critério que tenta estabelecer um critério objetivo, mas que, ao seu turno, não deixa de voltar a estabelecer a polícia a necessidade de distinção. Ou seja, me parece uma decisão que, a lá Tancredo de Lampedusa, muda para que tudo permaneça como está, né? Então, o que se tem dito sobre ela, para alguns, até uma revolução na política de drogas brasileira, não me parece mais do que uma pequena tentativa de introduzir em pauta pública um tema que o STF não teve a coragem de levar adiante. Quando nós falamos de droga, no campo processual penal, a materialidade ela vem definida a partir do momento em que uma prova pericial determina que a substância apreendida ela é a mesma substância ou contém a mesma cadeia química que aquele conjunto de substâncias que a portaria SVS determina serem proibidas. Portanto, o aspecto inicial é que a prova da materialidade, ela se faz mais do que nunca importante. Vale dizer, a única forma de se provar que uma droga é através da perícia. Para tanto, nós temos dois momentos, e aqui esses momentos são bastante críticos. Num primeiro momento, a questão da materialidade na lei de drogas determina que um laudo de constatação seja o suporte oficial para que uma denúncia possa ser recebida. Isso se nós entendermos que uma denúncia ela deve demonstrar justa causa compreendida como indícios suficientes de autoria e materialidade, então é preciso que aquela substância encontrada em poder do sujeito seja representada, ainda que de uma maneira precária, por algum teste, por algum indício de que aquela droga corresponde a uma das substâncias proibidas pela portaria SVS. Então, portanto, temos um primeiro momento. Esse primeiro momento eu não preciso ainda ter uma perícia definitiva. Basta o laudo de constatação. O grande problema é que, em primeiro lugar, esse laudo de constatação ele é altamente precário e sujeito a falhas. Dois, nem sempre o laudo definitivo é juntado ao processo. Ao meu juízo, sem laudo definitivo, é absolutamente impossível a caracterização da droga. Essa é a primeira lição. Mas é possível encontrar em alguns julgados a utilização do laudo de constatação a fim de suprir o laudo definitivo, o que é um absurdo muito grande. Dizer que um laudo de constatação que sequer passa por alguma técnica, por algum elemento que possa dar uma condicionante mais objetiva àquela natureza encontrada naquela substância, naqueles objetos ou em tudo aquilo que foi encontrado no poder do sujeito, parece-me insustentável.
Então, é absolutamente necessário o laudo definitivo. A ausência do laudo definitivo, ainda que o Código de Processo Penal possa dizer que existe o laudo indireto ou que palavras de testemunhas podem suprir, nós estamos a falar aqui de uma prova técnica que se chama prova científica. Então, na lei de drogas, nós temos a noção de materialidade intimamente atrelada, sem que se possa passar por cima dela, ao laudo definitivo. Então, o laudo definitivo, que corresponde ao corpo de delito, ou seja, a caracterização de que uma substância ela é justo aquela que é proibida pela portaria SVS, parece-me insuperável. Não se podendo falar nessa cena em na adoção ou mesmo na admissão de laudo complementar, de exame de corpo de delito indireto. Essa é uma particularidade da prova técnica. Ela não pode, não admite laudos complementares, nem mesmo a supressão do laudo definitivo pelo auto de constatação da substância entorpecente. Segundo aspecto problemático. Ora, uma vez que a droga é apreendida, a defesa, o réu, tem o direito de requerer e proceder, se for o caso, a uma contraprova. O primeiro aspecto que deve ser resguardado é a chamada cadeia de custódia. A cadeia de custódia da prova significa nada mais, nada menos do que o mapeamento de quem usou, quem esteve na posse dessa substância, como ela foi armazenada, quem a manuseou, qual foi a data e o horário em que essa substância apreendida foi manuseada. A quebra da cadeia de custódia corresponde a uma ilicitude probatória, né? Seja não pela apreensão em si da droga, mas substancialmente porque essa droga que não está devidamente acondicionada, em que livremente pessoas podem manuseá-la, corresponde a uma prova irrelevante, porque falta a ela credibilidade. Não é porque a apreensão foi ilegal, mas sim porque o armazenamento, a guarda, tutela e mapeamento de todas as pessoas que com ela tiveram contato traz como ponto de impacto para o processo penal a própria confiabilidade da prova. Uma prova não confiável é uma prova irrelevante. Provas irrelevantes não devem ingressar no processo penal. Essa é uma outra dimensão das regras de exclusão que no Brasil não tem sido tão debatida. Nós temos provas obtidas de maneira ilícita e temos provas que são ditas como irrelevantes, ou que não interessam ao processo, e uma dessas provas que não interessam ao processo são as provas que não adquirem ou não fornecem a justa confiabilidade. O STJ tem variado, tem oscilado no tratamento da quebra da cadeia de custódia, ora reconhecendo haver ilicitude, uma prova ilícita, mas aqui, apesar desse reconhecimento que, a meu juízo, é melhor do que o tratamento como nulidade, ainda implica uma dimensão, a meu juízo, equivocada. Não se trata de prova ilicitamente obtida, mas, como havia dito, de uma prova que não tem relevância. Mas o STJ também muitas vezes trata a quebra da cadeia de custódia como nulidade. E a quebra da cadeia de custódia tratada como nulidade gera os mesmos problemas da teoria das nulidades, especialmente a necessidade exigida pelos tribunais superiores de demonstração do prejuízo. Essa necessidade de demonstração do prejuízo tem sido a grande salvaguarda para se manter como rígida uma prova que nula deveria ter sido declarada. Portanto, das pilastras da teoria das nulidades é a arbitrariedade intrínseca à noção de prejuízo que comanda, organiza e estabelece, digamos assim, o primado das relativizações, né, de uma teoria relativa das nulidades. A cadeia de custódia, ela tem por pretensão a preservação da prova obtida, e nós denominamos isso como o princípio da identidade. Ou seja, aquela prova obtida em determinado momento, ela passa por todo o período em qual ela esteve armazenada, sendo a mesma. Isso significa que não houve adulteração, que não houve prova forjada e que essa prova não sofreu deteriorações ou coisas do gênero.
Então, a identidade da prova significa dizer que entre a prova obtida e aquela que ao final do processo se apresenta é a mesma, princípio da identidade. Mas, ao mesmo passo, e aqui cito as palavras do professor Geraldo Prado, ele cita o princípio da desconfiança, ou seja, de que uma determinada substância ou um determinado objeto apreendido em determinado momento, ainda que pela polícia, caso a cadeia de custódia não seja cristalinamente demonstrada, insere-se aqui uma ideia de desconfiança. Há ao contrário do que se tem dito na jurisprudência brasileira, não há nenhuma espécie ou nenhuma possibilidade jurídica de se reconhecer uma certa regularidade dos atos da administração pública aplicada ao processo penal na fase de inquérito, né? Então, a palavra do policial tem validade, tem presunção de veracidade, mas em que mundo? Em que sentido? Isso é assim, para dizer eufemisticamente, é um absurdo, é uma descarada teratologia. O processo penal, falando em autoridade e sujeito, o exercício de poder tende sempre a extravasar, isso diria o Bob no prólogo ao Direito-Razão. E por essa razão, se o poder tende a romper os diques de contenção fornecidos pelo direito, é preciso desconfiar do poder. Se nós desconfiamos do poder, portanto, nós temos um princípio de desconfiança que determina que, quando a cadeia de custódia não seja de maneira cristalinamente demonstrada, nós temos que excluir essa prova por mais absoluta irrelevância. Dito isso, quero avançar para o segundo aspecto. Um primeiro aspecto que eu tentei ressaltar aqui com vocês são duas dimensões da prova em matéria de drogas. Primeiro, a absoluta indispensabilidade do laudo definitivo para a constatação da substância entorpecente. Isso se dá porque, para a caracterização de droga, precisa uma prova técnica. Uma prova técnica chama-se, lato sensu, prova científica. Daí porque a prova científica não pode ser simplesmente substituída por outra. A prova científica, ela não admite que nós possamos pensar em supressão ou mesmo substituição desse tipo de prova por outra qualquer. Por isso que me parece de todo equivocada a transposição da ideia de exame de corpo de delito indireto para o campo da prova técnica exigida pela demonstração que se tem na lei de drogas de que a droga é justamente a droga que se alega. Segundo aspecto. Bom, existem problemas que se dão no ato de obtenção da prova, e aqui há toda a questão ligada à prova ilícita, mas um outro campo, né, desde o momento em que a droga é apreendida e que ela é armazenada para fins de perícia, há uma necessidade de custódia desses atos. E esses atos que vão estabelecer controle, ou que eu chamei de mapeamento sobre quem manuseou a droga, quem teve acesso, onde estava, qual é o horário, dia em que ela foi manuseada, tudo isso configura o que se chama de cadeia de custódia da prova, e a sua quebra, ao meu juízo, deveria gerar a exclusão da prova pela sua não confiabilidade, mas que no Brasil, pelos tribunais superiores, tem sido tratada ora como prova ilícita, ora como prova nula. Seja como for, esse é o quadro. Eu queria avançar mais um pouco e agora falar exclusivamente da prova científica. A prova científica tem sido muito pouco tratada pelo Brasil. E o que nós temos, ou como paradigma, o país no qual nós podemos, em certa medida, nos apoiar, porque já possui mais de um século de tratamento da prova científica, é ainda os Estados Unidos, com todos os problemas que eventual importação de teorias e doutrinas implica. Mas, nesse campo, me parece de todo possível que nós nos espelhemos em alguns julgados do sistema penal norte-americano.
Até 1923. 1923 é um ano importante quando a gente fala de prova científica nos Estados Unidos, porque se estabelece os chamados critérios desenvolvidos no caso Fry versus Estados Unidos, né? E aqui era uma questão interessante, porque esse caso envolvia o detector de mentira, baseado na constatação da pressão sanguínea do acusado. Nesse momento, a noção de cientificidade da prova estava baseada na cientificidade da informação, e não no eventual prestígio ou reconhecimento do perito que atestava aquela informação. Portanto, no caso, a partir do caso Fry, a perícia ela deveria demonstrar que a cientificidade daquela metodologia da prova estava amparada numa aceitação geral. Portanto, no caso Fry, nós vamos perceber que ciência nova já não possuía aceitação geral da comunidade jurídica e haveria a natural exclusão da prova. Então, Fry estabelece um âmbito bastante severo de restrição ao uso de metodologias científicas não testadas. A situação só vai mudar cerca de 60 anos mais tarde, em 1984. Em 1984, nós vamos encontrar um caso julgado pela Suprema Corte Americana, que se chama caso Dauber, Dauber versus Merrill Dow Pharmaceuticals. Aqui nós temos um caso de natureza civil, em que somente em 93, na verdade, esse caso vai ser julgado pela Suprema Corte Americana. O caso de primeiro grau de 84 leva 11 anos para a Suprema Corte examinar. Mas havia uma demanda de uma mãe cujo feto teve uma má formação e se acusava um determinado medicamento consumido pela grávida de que poderia ter ocasionado essa má formação. Nesse momento, a Suprema Corte atribui a função de um gatekeeper ao juiz. O juiz é que deve verificar aquele tipo de prova e a sua confiabilidade. Portanto, concede ao juiz uma inequívoca discricionariedade para admitir que a cientificidade da prova está associada não à aceitação geral da comunidade científica, mas à fiabilidade da prova. E aqui se pode dizer que existem pelo menos 4 fatores, né? A gente chama de fatores Dauber, que são a submissão à prova, ou seja, para que possamos verificar a fiabilidade de uma metodologia probatória, essa metodologia tem que ser sujeita à falsificação. Toda vez que nós tivermos argumentos meramente de autoridade, essa prova não é fiável porque ela não pode ser testada. Segundo, a partir de Dauber, um segundo critério passa a compor o critério de cientificidade, que a metodologia tem que ser objeto de publicação em revistas acadêmicas de prestígio, que são aquelas em que há avaliação por pares em sistemas de blind review. Terceiro, é preciso identificar o índice de erro da metodologia empregada, né? Portanto, a frequência dos erros. Por exemplo, né, quando a gente fala de radares de velocidade, qual é o índice de erro que um radar, qual é a margem de erro dos radares na detecção de uma determinada velocidade? E ainda, por fim, como quarto fator, a detecção da cientificidade passa a ser da ampla aceitação na comunidade científica. Então, aqui, o único critério do Fry, ele é restringido, ele é relativizado a partir da adoção de mais 3 critérios. É interessante notar que, apesar do Brasil não ter nenhuma espécie de regulação sobre a prova científica, o artigo 422 do Código de Processo Penal da Colômbia tem e traz uma lista de critérios para os quais a prova científica passa a valer. O caso Dauber, e muitas vezes, quando se fala do caso Dauber, a gente está falando de uma trilogia. São 3 casos que foram julgados pela Suprema Corte Americana num período, um intervalo muito curto de tempo. Já em 92,
a um caso chamado caso Jointer versus General Electric. E aqui a discussão nesse caso era a de excluir uma prova em que o âmbito das conclusões dos testes, né, da metodologia, ultrapassava, ou poderia ultrapassar, o âmbito para o qual esses testes foram feitos. Basicamente, nós tínhamos o caso de um sujeito que moveu uma demanda alegando que ele acabou desenvolvendo uma espécie de câncer por conta do trabalho, e o apoio dele no desenvolvimento da demanda era o de que havia um estudo que foi feito com ratos em laboratório. E aqui a Suprema Corte excluiu a cientificidade da prova, e, portanto, a própria prova, ao afirmar que não se poderia, com êxito, simplesmente transpor um estudo em laboratório com ratos para humanos em um outro contexto que não é o daquele do teste. Então, faltaria fiabilidade do estudo, né? O âmbito, como disse a Suprema Corte, o âmbito daquele teste ultrapassaria o da própria demanda, não, estaria muito mais limitada do que o âmbito da demanda. Por fim, já em 93, um caso chamado Kumho, dos pneus Kumho versus Carmichael. Nós temos uma demanda movida por uma espécie de acidente de trânsito fatal em que se atribuiu a causa maior do acidente um defeito dos pneus. E aqui a gente vai ter o depoimento de um engenheiro mecânico, que foi chamado como testemunha esperta, né, como testemunha perita. E aqui a Suprema Corte afirmou que não haveria, né, diferença entre saberes científicos e outras formas de conhecimento. E isso acabou determinando a nova redação que foi dada ao artigo 702 do Código de Provas Federal Estadunidense. Diz aí, aqui eu vou ler esse artigo 702, que diz assim: se determinado conhecimento científico, técnico ou especializado resulta útil para o julgador para entender as provas ou determinar os fatos em conflito, um perito poderá emitir o seu testemunho se seu testemunho estiver baseado em dados e fatos suficientes, o testemunho é produto de princípios e métodos fiáveis, o perito aplicou os princípios e métodos de maneira fiável ao caso em concreto. Com tudo isso, percebe-se de plano que eu não posso substituir um laudo definitivo para constatação da substância entorpecente por qualquer outra prova que não esteja ligada ao mesmo âmbito de cientificidade. Daí porque provas testemunhais não podem suprir a falta do exame de corpo de delito. Eu não posso perguntar para o policial: e aí, você testou a droga? Não, tinha uma aparência de... A gente está falando de prova científica. As provas científicas não se equiparam a provas testemunhais. Nós não esperamos das testemunhas que elas tenham conhecimento concreto e científico sobre determinados meios ou objetos de prova. No entanto, o que para nós é extremamente problemático é justo o fato de os tribunais brasileiros relativizarem a exigência da materialidade da prova com base no Código de Processo Penal, sem que se esteja discutindo, o que me parece aqui o caso, que se trata de uma prova científica. Provas científicas não são fungíveis. Provas científicas não são fungíveis. Então, eu queria finalizar esse pequeno e breve encontro com vocês, né, tentando recuperar um pouquinho sobre a prova científica, tentando estabelecer algum diálogo com vocês sobre esse mecanismo, né, as razões pelas quais não se pode admitir a fungibilidade de prova científica com outra qualquer. E essa me parece aqui ser uma grande questão para ser dialogada no campo da materialidade da prova em relação a crimes de drogas, né? De que
a alta exigência ou a exigência da cientificidade para a caracterização de que aquela substância encontrada em poder de alguém é justamente aquela substância não permitida pela portaria SVS, estabelece justo a necessidade de se reconhecer que se tratam de provas infungíveis, recurso a testemunhas, a, a mesmo a documentos que, em tese, sugeririam se tratar de uma substância entorpecente são absolutamente incapazes de substituir o grau e a exigência da cientificidade probatória, vale dizer, a fiabilidade probatória. Então, esse é um campo que me parece ainda ser objeto de discussão, ou pelo menos de introdução a uma discussão mais alargada no campo do processo penal brasileiro, tomando a lei de drogas como ponto de partida, porque aqui a gente tem como requisito essencial a indispensabilidade do exame de corpo de delito, que só pode ser corroborado por uma perícia em que são empregados metodologias confiáveis e que não pode ser substituída por qualquer outro meio probatório, ainda que em analogia ao Código de Processo Penal, aplicando-se o exame de corpo de delito indireto. Quero agradecer a atenção de todas e de todos e ficamos no próximo encontro para a gente poder discutir de novo ou de forma mais aprofundada o tema. Um grande abraço para vocês.